bem-vindos a mais um episódio do podcast da Icrotech. Eu sou a Jéssica Pierre e vou estar com vocês no episódio de hoje, que é sobre uma plataforma muito bacana, que é de gerenciamento de recursos, o Turbonomic. E para conversar com a gente, nós trouxemos um convidado muito especial, o Ricardo Kenji de Lima. Ele que é Branch Technical Specialist da Turbonomic, que é uma empresa IBM. Ricardo, tudo bem? Se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouquinho do seu histórico com Turbonomic. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com a Ícaro. Eu aceitei esse convite aqui, muito contente, porque eu acredito que todo mundo se importa com o desempenho, se importa com a otimização dos recursos, e eu quero aqui desmistificar alguns pontos, explicar mais. Espero que seja útil para quem esteja ouvindo. Tá? Sou Ricardo Kenji, igual a Jéssica comentou agora, e eu sou especialista técnico, né, da marca Turbonomic na IBM aqui no Brasil. Eu sou de São Paulo e atendo o Brasil todo, e sou especialista em além do Turbonomic, eu sou especialista em operações de TI, no momento. Bem legal. Bom, Ricardo, afinal, o que é o Turbonomic? Olha, o Turbonomic ele surgiu de uma ideia muito interessante há pelo menos 8 anos atrás, que chamou tanta atenção e a IBM acabou adquirindo, né, integrando no seu portfólio, por uma simples ideia que pouca gente imaginava que daria para fazer. Muita gente quer, mas não sabia como implementar isso de uma maneira um pouco mais pronta, né, facilitada, sem reinventar a roda, a gente chama. Então, o Turbonomic ele é um gestor de recursos de aplicações. Tá? Podemos reduzir só para gestor de recursos. E recursos básicos. Todo mundo usa esses recursos hoje, querendo ou não querendo. Você tem um celular, você está usando o computador agora, você usa conceitos básicos de computação que são levados a qualquer lugar do mundo. Tá? Então, tudo que hoje processa alguma coisa, memória, CPU, disco, tá? Um pequeno poder de processamento, ele leva muita responsabilidade, que é de sustentar as aplicações. Nós só colocamos ordem nesse caos. Porque pensa na sua casa hoje. O que processa? Celulares, televisores, né, Smart TVs, até as não smarts têm processo alguma coisa. Computador, igual comentei, até geladeira, por exemplo, tem já algumas telas, alguns modelos já têm telas que interagem com o usuário. Tudo isso tem um recurso que está associado. Só esses itens que eu falei, pode colocar pelo menos 50 itens que podem ser configurados. Imagina agora numa empresa média. Você que está escutando a gente, tem 200 servidores, 300? Eu já conversei em empresas com 20 mil servidores. Tudo isso começa a ficar tão caótico, tá? E a falha em calcular isso, né? Essa parte caótica em calcular leva à catástrofe. Né? A catástrofe, como por exemplo, uma aplicação lenta, uma aplicação que caiu, tá? E a gente quer prevenir isso. Tá? Então, a palavra-chave é prevenir. Bacana. E qual seria a diferença do Turbonomic para uma ferramenta de APM? Na verdade, uma dúvida, né? Até um conceito muito comum que acontece, tá? Porque pensa, você que está escutando a gente agora, qualquer outro cliente que não foi cliente Turbonomic, acabou sendo, o que era feito antes? Né? Porque você pode falar, as empresas usam, funcionam sem o Turbonomic há muito tempo. Mas exatamente esse o problema. Não é porque você faz isso por muito tempo, ou porque faz isso toda hora, que não tem um jeito melhor. Né? Tem. Vamos partir do pressuposto hoje de TI. Né? Vamos deixar as analogias de lado. Você tem hoje servidores, bancos de dados, discos, aplicações, e pode colocar isso interno
né, on-premise, que a gente chama, a nuvem privada, pode colocar em nuvens públicas. Tudo tem uma maneira de configurar. Os clientes hoje, né, sem o Turbonomic, como é que é feito a garantia de recursos? É feito através da não garantia, porque é atendido incluir recursos depois que deu problema. Então, naturalmente, eu já fui de operações, você que já é de operações, você um dia, né, já adicionou recursos ou mudou sem ter um chamado, né, a gente chama de chamado atrelado, tá? Um pedido de alguém, precisa ter um chamado oficial. Alguém liga e fala, tá lento, eu preciso colocar mais memória. Tá? Aí você pergunta para essa mesma empresa, mesmo funcionário, né, mesmo analista, você garante segurança? Aí eles falam, garanto, né? Garanto. Mas como você está garantindo, sendo que você está reagindo a problemas? Ou seja, você está, em teoria, atrasado. Tá? Igual eu comentei, as ferramentas de monitoração, elas atuam aí, em problemas. Tá? Então, APM, uma monitoração tradicional, né, ampla, não precisa ser exatamente APM, ferramentas que olham, né, de observação, olham e reagem a uma coisa errada, ok, eles são muito úteis para muitas coisas. Só que para garantir o desempenho baseado em alocação de recurso, não é, sabe por quê? Vamos partir da semântica agora. Garantir. Se eu estou garantindo alguma coisa, pressupõe-se, né? Vamos pegar o dicionário, que eu tenho que fazer alguma coisa antes, de maneira preventiva, ou seja, de maneira altruísta. Eu vou lá prevenir alguma coisa. Eu vou lá trancar minha porta, senão vão entrar e roubar minha televisão. Eu vou lá colocar senha no meu celular, porque senão vão invadir. Eu vou colocar um extintor de incêndio no prédio, caso tenha um incêndio, eu tenho um ponto de segurança. Tudo isso são feitos antes. Então, a gente só pegou essa ideia simples, né? A ideia é simples, a execução não é. A ideia simples mexe antes, altera componentes antes. E o que sobra depois? O que realmente não tem controle nenhum. Tá? Erro humano, você não tem controle sobre ele. Um bug de um fornecedor que você não tem controle, você confiou no fornecedor. Coisas mais complicadas que aí sim você deixa ao encargo do APM. Tá? Agora, decidir 5, 6, 7 gigas em qualquer coisa é uma decisão que vem do consumo que essa empresa tem. Ninguém vai arbitrar para você. Tá? Vamos fazer um exercício. Entra em qualquer site de fabricante, até da própria IBM agora, e procura requisitos mínimos de uma aplicação para instalar, para funcionar ela. Nenhuma vai cravar com exatidão quanto tem que ser. Algumas empresas colocam, olha, é no mínimo isso. Máximo, não se sabe, né? Porque você não sabe como que vai ser utilizado aquilo, o comportamento daquilo, o lugar que você vai executar. Tá? Então, Jéssica, só então concluindo o meu pensamento. Se nós devemos garantir o desempenho, solução de monitoração não faz isso. Então, ela resolve outros problemas. O Turbonomic vem para direcionar exatamente os recursos onde eles necessitam, independente se tem um problema atrelado ou não. A gente respeita recurso, demanda. Entendeu? Bacana. E qual seria, então, os benefícios do Turbonomic para o cliente? Boa pergunta, porque a gente gosta, né? Não digo nem o brasileiro, o humano gosta de ver ou de sentir os benefícios logo, né? Te anseia por saber, tá? Como que eu resolvo tal problema? É aí que vem o X da questão. O problema, se a gente encontra a causa raiz, que é antecipar as mudanças de hardware, como que a gente consegue isso rápido? Tá? A gente só tem sucesso nesses trabalhos porque hoje tudo o que é relacionado à TI é um commodity. O que é commodity? Uma coisa padrão, igual café, soja, milho.
Você não se compra milho por quilo. De onde que é? Não sei. Ele é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Tá? Porque é a mesma coisa a gente se aplica com computação. Nuvens. Amazon, Google, Azure, Microsoft. Virtualização, é tudo igual. Tá? E se é tudo igual, a única coisa que muda é o consumo. Então, se nós temos uma maneira de padronizar a execução, então a gente só controla o consumo. Então fica muito mais fácil, porque a gente pluga mais rápido e entrega resultado mais rápido. Tá? E os benefícios vão ser dois. Tá? Imagina uma empresa agora com múltiplos campos de processamento. Tá? Ela tem banco de dados, servidores simples, servidores web, tem microserviço, né, que a gente chama de Cloud Native, está no Kubernetes, outro sabor de microserviço. Tem também privado, com hosts físicos, etc. Tá? Pega tudo isso e vamos analisar quem está com excesso ou com a falta. Aí vão acontecer duas coisas, dois benefícios. Se a gente encontrou quem está com a falta, muito bem, parabéns. Tá? Você resolveu um problema que muitas vezes não estava evidente, mas um componente que está com falta de alguma coisa está contribuindo para a falha de outra. Tá? Ele pode ser um iniciador de um problema que não necessariamente é nele. Ele está causando distúrbios, tá? Causando anomalias no seu data center. Então, se a gente identifica e coloca recursos, mesmo que seja proativamente, parabéns. Você preveniu que a sua aplicação fique lenta e seu cliente final abandone o seu site, né? Que o seu vendedor demore para fechar um pedido, né? Coisas desse tipo, ruins, parabéns. Se você identificou alguma coisa que está com excesso, ou seja, está com 3 vezes, 2 vezes a mais, não importa onde, tá? Você remove esse excesso, parabéns também. Você preveniu que esse excesso, né, essa gordurinha extra que foi colocado nesse ambiente, nesse componente, ele não seja realocado para quem está precisando. Você não fez uma redistribuição de recursos corretamente. Tá? E se não tem relacionado a um alguém, por exemplo, diretamente, por exemplo, na nuvem pública, a gente sabe que não tem esse conceito, né? Mas parabéns também, você parou de pagar por esse excesso. Então, os benefícios, além de você ter qualidade das suas aplicações, você manter a qualidade, você tem um consumo consciente, que traz outras coisas boas. Uma otimização do custo, você para de desperdiçar nuvem com aquilo. Né? Porque não tem nada pior do que gastar dinheiro à toa. Né? Pensa, você vai no restaurante, gasta dinheiro, mas come mal. Ou seja, é esse sentimento que você tem de desperdiçar na nuvem, porque eu gastei dinheiro numa coisa cara e não está me agradando, não serviu para nada. Né? Não tive benefício nenhum. Então, ao retirar isso, você escolhe. Eu economizei, eu realoco para outro projeto, né? E você também tem um consumo consciente de consumo consciente de carbono. Todos esse excesso na nuvem, o provedor tem que garantir, porque você pediu por isso. Né? Eu pedi para ficar maior, porque eu configurei maior, não estou usando. Tá bom. A nuvem ela vai te garantir isso daí, porque você está pagando por isso. Essa ociosidade ela está desperdiçada, porque é o pior tipo de footprint, né? de desperdício, né? Ecológico. Você está ali gastando energia, poder de processamento que poderia estar mais otimizado. Né? Então, benefícios os maiores eu consigo resumir aqui. Tá? Bacana, Ricardo. E você poderia, por favor, fazer uma demonstração do produto para a gente? Eu acho que eu posso, porque a gente consegue ilustrar, né, melhor. Perdão se eu estiver desviando o olhar de vocês, mas é porque está em outro monitor aqui, tá? Vou compartilhar aqui com vocês.
Então, agora eu vou passar nessa demonstração tudo isso que eu falei, como ela seria na prática, tá? É aí que onde vem o sucesso para nós criarmos, né, esse conceito de otimização, tá? Bom, o que vocês veem na tela agora é o Turbonomic. Tá? Ele parece muito simples, mas é porque ele é. Tá? Mas agora nós vamos ver qual que é o poder que ele entrega na operação de qualquer empresa, tá? Principalmente quem tem empresa híbrida, de processamento híbrido, desculpa. Quem é parte na nuvem, parte on-premise, parte cloud native, porque começa a aumentar o nível de complexidade, tá? Vamos partir do pressuposto dessa empresa fictícia que eu estou mostrando para vocês, tá? Com dados reais, essas máquinas existem, tá? Mas não é uma empresa de verdade. Pegue o lado esquerdo da tela de vocês, se eu não me engano, que deve estar agora, tá? O que é essa representação em árvore, digamos assim, gráfica? Ela representa cada item que nós vamos nos conectar em componentes desses clientes, tá? De maneira sem agentes, muito importante falar, por isso que a gente entrega resultado rápido. Nós só plugamos sem instalar nada, tá? Só olhamos e capturamos informações de APM, de containers, de clusters de containers, de máquinas virtuais, não importa onde ela esteja, de banco de dados, SQL, Oracle, MySQL, de hosts físicos, de storages, de equipamentos de hiperconvergência, enfim. Perceberam que tudo que eu falei contribui para uma aplicação ficar viva, né, digamos assim, se processar, tá? Então, todo mundo responde à aplicação, que é aí que vem, que a gente chama de top-down management, que é o gerenciamento cima-baixo. As aplicações hoje em dia, elas são super críticas. Tá? Pergunta para qualquer empresa que tenha lojas, por exemplo. Ela tem que escolher uma dessas duas. Fecha todas as lojas físicas ou fecha o site. Ou fecha o seu aplicativo no celular. O que ela prefere? Então, o nível que nós chegamos hoje, esse vídeo é feito em 2022, o nível que nós chegamos na criticidade das aplicações requer que a gente mantenha a qualidade dela. Igual comentei no começo do vídeo agora. Se nós temos que garantir que elas fiquem vivas, por que a gente espera dar problema? E é isso que nós encontramos. Nós vamos entender como funciona essa circulação sanguínea exclusiva de cada empresa, tá? Esse batimento único que acontece. Nós vamos entender e começar a capturar gargalos ou excesso. Tá? Como eu comentei também. Se a gente resolve um gargalo, melhor ainda, porque a gente está mantendo o aplicativo no ar por mais tempo ou pelo mesmo tempo, só que mais rápido. Tá? E se a gente encontrou excesso, beleza, a gente tem mais espaço para crescer, a gente economiza dinheiro, tá? A gente tem outros tipos de benefício. E é isso que a gente coloca por simples representações coloridas aqui. Verde, amarelo, vermelho, já autoexplicativo. O verde é porque está com, a gente chama de estado ideal, o amarelo é que está com excesso, e o vermelho é que está com a falta desse recurso. Tá? E no momento que nós estamos capturando isso, pensa, tudo isso ao vivo. Pensa uma empresa agora com 5.000 máquinas. Quanto de informação está trafegando? Nós vamos entender isso e começar a criar ações, tá? Que é o protagonista do Turbonomic. É onde aqui a gente substitui a análise manual, onde você não tem que ficar contratando gente que a peso de ouro, porque a gente sabe da crise de recursos humanos de TI hoje no mundo, né? Não só no Brasil. Você contrata uma pessoa para ela ficar o dia inteiro olhando se está A ou B, você não está sendo ou não está otimizando sua carga de trabalho manual. Você está desperdiçando ela. Porque nada mais comum colocar uma máquina para analisar o que a outra máquina está usando.
Tá? Por que você delega isso para um humano? Tá? E nós já estamos no momento que não é mais suficiente. Eu tenho milhares de funcionários. Também não é suficiente mais em nenhuma empresa hoje no Brasil e no mundo. Tá? Porque esse tipo de análise, ele demora muito. Não é uma coisa que você bate o olho e faz, manual. Que é isso que a gente tenta corrigir historicamente, né? Fazer essa correção histórica de parar de corrigir e atuar. Tá? Exemplo que vocês estão vendo na tela agora. Nós estamos identificando que essa carga, né, tem que sair de um tamanho para outro. Tá? Aqui no caso é Microsoft. Tá bom. O que me leva a decidir isso? Tá? Para pensar agora quantas dimensões você tem que pensar como analista de TI, como profissional de TI, para tomar essa decisão. Você tem memória, CPU, disco, região, reserva, instância reservada, né, o aluguel permanente, desculpa, o aluguel fixo daquela máquina. Você tem as aplicações que consomem ele. Tá? Tudo isso influencia. E se você não pensa nisso tudo, você está colocando o ambiente em risco. Você está sendo negligente de assumir coisas que não necessariamente você está a par. Tá? E não adianta ter feeling aqui, ter experiência. A gente sabe que nós erramos. Tá? O humano, ele pode errar, ele não está ciente de tudo. Mas uma maneira de a gente contornar isso e se esses cálculos fossem feitos automaticamente? Tá? E o melhor ainda, e se for feito automaticamente com alto grau de confiabilidade? Né? Por que alto grau de confiabilidade? Se eu tenho tudo isso analisado e já processado, eu não preciso olhar de novo, porque eu estou confiando no consumo real, que as próprias nuvens ou hypervisors já entregam. É confiável, porque eles estão olhando o processamento. Então, nós só automatizamos isso para ser gerado a decisão mais rápido. E aí sim, eu consigo, inclusive, automatizar. Porque se eu tenho confiança de uma coisa decidida, eu tenho confiança também para automatizar. Tá? Por exemplo, uma fábrica que tem robôs. Por que se confia naquilo? Porque a decisão de mover para o ponto A para o ponto B, ele já é sabido. Ele faz isso toda hora sem erros. Então eu posso largar aquele robô. Por que a gente não faz isso em TI? Porque a TI a gente sabe até onde a gente vai no ponto B. Só que a gente não sabe o ponto A. Da onde que eu saio, para onde eu vou? Tá, eu vou para cá, para tal, mas para onde eu estou para eu tomar essa decisão? Então, como a robotização, se você não tem um começo e um fim, você está fadado a falhar ou ter menos confiança e assertividade na automação. Aqui é o oposto. A gente já passa por tudo isso e executa. E essa ação é uma das coisas mais importantes, porque no momento que a gente analisa e executa, a gente tem milhares de outras na mesma situação também já feitas. Imagina a quantidade de horas humanas de trabalho que foram economizadas aqui, garantidas aqui, e que o analista que deveria olhar isso, ele está trabalhando em coisas mais nobres, trabalhando em inovações, em novas metodologias de trabalho, outras coisas. Ele não está enxugando gelo, né? A gente pode falar. Porque tratar isso daqui, aumentar, diminuir uma hora, enxugar gelo. Porque assim como aumenta, eu tenho que diminuir, e vice-versa. Se você também não faz isso hoje, não pensa nisso, você vai pagar nuvens cada vez mais caras, a sua conta vai ficar cada vez mais cara, e você não vai saber qual é a causa raiz exata. Não é? E é esse o problema que nós temos hoje. Ao criar essa automação, então você trata cada item de uma maneira especial, como se fosse inserido numa história, num contexto,
para você ter mais confiança. Tá? Bom, acho que a gente pode passar agora para uma outra visualização, que é a verticalização. Porque aqui a gente começa já a olhar os clientes aqui, né? Ou você deve estar se perguntando, está assistindo agora a gente. Tá. E se eu quiser olhar agora pelo lado da aplicação, que é realmente o santo grau, né? É onde eu busco, os clientes buscam. Como eu olho agora pela aplicação? Porque pensa, quem é que olha uma VM sozinha por olhar só a VM? Faz esse exercício comigo agora. Você que gerencia ambientes. Por que você olha aquela VM que você olhou agora? Ontem, semana passada. Qual o propósito dela? Né? Você trabalhou nela, mas ela faz o quê? Ninguém faz nada sozinho hoje. Ela está inserida num contexto. E aqui a gente traz esse tipo de visão para melhorar cada vez mais esse trabalho conjunto. Porque tem que ser democratizado esse assunto. Ninguém pode se esvair, ninguém pode fugir desse assunto dizendo o seguinte: olha, não é culpa minha. Tá bom, pode não ser culpa minha, mas onde você consultou para ter certeza? Tá? Você tá, por problema no banco de dados, mas como você tem essa certeza? Então, na verticalização que a gente pode entregar, a gente tem esse exemplo, esse aplicativo de transferência bancária de móvel, a gente pode ter uma visão, aplicação, transação, componente, máquina virtual, host físico e storage. Tudo de uma única vez, só clicando na aplicação. Porque como eu sei como tudo funciona, eu também sei como apresentar isso. E aí eu consigo capturar esse tipo de informação. Por exemplo, vocês podem olhar na tela agora que essa aplicação está com tempo de resposta baixo. Todo mundo busca isso. E não tem problema, é isso mesmo. Nós queremos que o cliente lá na ponta, ele responda a navegação daquele aplicativo. E, ao mesmo tempo, muitas transações, que é o melhor dos mundos. Uma baixa latência, um baixo tempo de resposta com um alto nível de transação. Isso é o melhor dos mundos. Significa que eu entrego mais, com melhor qualidade e com menos recursos possíveis. Maravilha. Só que tem um porém. Como é que eu garanto que isso fique desse jeito e eu mude o meu ambiente se isso não for do jeito que eu estou esperando? Por N motivos. Aumento de número de usuários, uma nova aplicação mais pesada, problemas diversos, né? Outras aplicações que atrapalharam o desempenho, enfim. Tudo isso nós conseguimos antecipar porque eu sei onde tem um risco na minha aplicação. Então, é só de olhar e falar o seguinte: a minha aplicação tem riscos no nível da VM, porque está vermelho, e no nível do host. E as aplicações herdam esses problemas, por isso que elas também têm pontos de atenção, porque eu tenho visão total do ambiente. E aí eu posso verificar, Turbonomic, me fale onde eu tenho que atuar. E eu consigo identificar, por exemplo, que preventivamente, se eu quiser manter a qualidade, dos 4 servidores que vocês viram agora, 3 necessitam de aumento de memória RAM. A aplicação está pedindo? Não está pedindo. Eu estou falando, com a ajuda do Turbonomic, que se eu colocar mais memória nessa máquina, eu vou diminuir o meu risco, ficando longe do limite, tá? Pela simples antecipação de ação. E ao fazer isso, eu garanto que minha aplicação continue performando do jeito que ela está aqui. Tá? Então, esse nível de qualidade que a gente entrega, né? O nível de comprometimento e responsabilidade com os recursos. E custo, se você está pensando nisso, se há um problema latente agora, eu peço de coração, custo, ele não é a doença, né? Ele é um sintoma do que acontece. E se a gente trata
a doença, a causa raiz, que é essa má distribuição, o seu custo ele vai se acertar sozinho, tá? Ele vai reduzir. É muito difícil nós plugarmos hoje em clientes que não tenham excessos. Porque qual a causa raiz do excesso? Colocar mais recursos num incidente. Esse recurso nunca é mais resgatado, capturado de volta. Ele fica lá para sempre, ou até você ter um outro evento que necessite revisitar isso. É só isso que a gente quer controlar. Essa questão dos custos, inclusive, era uma dúvida muito recorrente, né, dos nossos clientes, né? Se é consigo economizar custos com a nuvem, né? E também essa questão das decisões. Se as decisões do Turbonômetro elas são realmente confiáveis, e você já comentou sobre isso. A gente pode extrapolar um pouco aqui, por exemplo, vamos falar um pouco mais de custos. Eu deixo para o final, porque a partir do momento que todo mundo entende que a causa raiz é a má distribuição, tudo bem, não significa que a gente ignora os custos, eles são ali vivos, tá? Inclusive cobrados por hora. Então, você é marretado com uma conta da nuvem a cada 60 segundos. Desculpa, a cada 60 minutos. Tá? Cada 60 minutos você é marretado com uma nova cobrança, independente do que você esteja usando. Tá? Configurou, você está sendo cobrado. Para a gente correr atrás, né, desse tempo, né, para a gente sempre tentar ficar à frente dele, nós então temos uma maneira de gerenciar isso baseado nas ações. Porque, como vocês viram, a ação ela é tudo. Sem ação você não faz nada. Você tem que se movimentar, você tem que fazer algo. E aqui nós entregamos painéis para a gente buscar sempre esse ideal. Então, a excelência, né? Algumas empresas até têm um centro de excelência. Né? Eu converso com centros de excelências. Se o centro de excelência, o profissional responsável desse setor, ele não busca otimização contínua, constante, chata, você não está sendo de um centro de excelência. Então, aqui serve justamente para a gente trazer esse conceito. Onde eu posso ser mais eficiente? Sempre. Tá? Então, nós aqui atacamos de diversas maneiras. Você gosta de gerenciar, por exemplo, a otimização e as recomendações por assinatura, por aplicação, por grupo de máquinas, por uma tag. Né? Cria uma tag Ricardo. Tudo que é Ricardo, então você tem que ser responsável por ele, né? Com consumo consciente. Então, eu consigo entregar isso, que aí nós temos justificativas para quedas ou aumentos. Tá? Então, por exemplo, você está preocupado com anomalias de custos. Tá? Ah, meu Deus, um custo saiu de 15 para 25. Esses 10 veio da onde? Tá? Veio de um crescimento orgânico? Realmente foi novos ambientes que foram criados? Tá? Ou foi de um desperdício ocasionado? Alguém criou coisas que não deveriam ser daquele tamanho, deveriam ser de um tamanho menor, por exemplo. Tá? Então, o custo, igual eu comentei, ele é um sintoma e ele é uma consequência do que acontece no ambiente. E a gente tem uma maneira de você sempre estar ciente da variação versus otimização. Tá? É aí que você tem uma economia permanente. Não é uma economia temporária. O que é economia temporária? Negociar preço com o seu fornecedor, comprar uma instância reservada, demitir gente porque o seu setor está pagando muito. Não é assim. Isso é temporário. A real motivação para a gente reduzir agora é reduzir o que você pediu. Se você não reduz isso, você não tem uma maneira eficiente hoje, prática. Tá? E sobre as ações, tá? A gente pode até revisitar, a qualidade das ações, ela conta muito porque você tem que confiar na solução. Tá? Se você não confia, você não executa, não faz,
não vê os ganhos. E aqui eu deixo um convite para todo mundo. Esse ambiente que você viu agora, a gente consegue instalar em qualquer data center ou nuvem em 1 hora, e depois mais 1 hora para coletar dados. E a gente vai mostrar ações reais do seu ambiente. Você pode, inclusive, executá-las, analisar os resultados, comparar o antes e o depois. E aí a gente conversa, tá? Para você ver se realmente é confiável ou não. Tá? Eu deixo esse convite para todo mundo que está ouvindo ou vendo esse vídeo agora. E, Ricardo, então é uma ferramenta de fácil implementação. Sim, o Turbonomic, né, da IBM, ele já é cloud native, né, digamos assim, ele já é microserviço, então ele é muito flexível. Tá? Você escolhe o ambiente, tá? Até ambientes privados, tá? Máquinas virtuais clássicas pode ser instalado dessa maneira e o benefício é o mesmo, tá? Não é nenhum problema. E, se necessário, a IBM também tem uma opção SaaS. Se você não quer footprint no seu ambiente, a gente tem uma opção SaaS também dedicada para esses clientes. Bacana. E como que funciona como é o licenciamento do Turbonomic? O licenciamento é uma maneira muito simples, facilitada, que a gente deixa também, que a gente chama de abstrata, tá? Nós licenciamos por VMs, máquinas virtuais, ou instâncias. Independe de onde ela esteja, tá? Então, se você tem ambientes VMware, Azure e Amazon, é o mesmo e você pode migrar essas cargas sem perder o licenciamento, tá? Então, somando tudo, se você tem 100 máquinas, são 6 licenças, tá? E não importa se ela é banco de dados também ou se ela é parte de um cluster de Kubernetes, por exemplo. Porque aí também a gente não tem distinção. Mesmo que você tenha 5.000 pods em cima de uma instância, ainda é uma licença só dessa máquina virtual. E nós já temos clientes no Brasil? Sim, nós temos alguns clientes no Brasil, tá? Publicamente, nós temos a Sul América, tá? Que é uma seguradora famosa aqui no Brasil. Tá? Outros não públicos, nós temos o setor de cosméticos, né? Indústria e revenda. Temos do setor financeiro, bancos, né? E outras investidoras. Nós temos o setor de automobilístico aqui no Brasil e alguns outros, tá? No mundo todo, nós temos mais de 3.000 clientes, tá? Clientes que vão de 100 VMs a 100.000 VMs hoje, sendo gerenciados pelo Turbonomic. Legal, Ricardo. Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito legal ver essa demonstração, né? Nada melhor do que ver a tela, né? E ver como funciona. Eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade por estar participando aqui com a gente, né, desse podcast aqui da Ícaro. E é isso. Eu quero agradecer a Jéssica, a todo mundo aí da Ícaro, a oportunidade de falar um pouco de Turbo. Eu tenho certeza que o Turbonomic ele vai se tornar uma referência mundial em como manter a qualidade das aplicações. Tá? Todo mundo, eventualmente, vai ver que não tem mais como fazer isso manualmente, né, artesanalmente, e eu estou pronto aqui para a gente ajudar todas essas empresas. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Muito obrigada. E você, nosso ouvinte, continue ligado na nossa temporada 2022 do Ícaro Cast. Nos vemos no próximo episódio.